Você já se perguntou por que algumas dores parecem nunca ir embora? Porque mesmo depois de tanto tempo, de tantas tentativas de seguir em frente, ainda existem lembranças que machucam, feridas que se abrem sem aviso e emoções que retornam exatamente quando você acreditava ter encontrado paz? E se a razão pela qual você ainda sofre não for aquela que você imagina? E se o problema não estiver naquela pessoa que partiu, naquela rejeição que marcou sua história ou naquela decepção que mudou a forma como você enxerga o mundo? Talvez exista algo mais profundo acontecendo dentro de você, algo silencioso, algo que tem permanecido escondido por anos, influenciando suas emoções sem que você sequer perceba. Muitas pessoas acreditam que sua dor está ligada apenas aos acontecimentos do passado, aos relacionamentos que terminaram, às promessas quebradas, às oportunidades perdidas ou aos momentos em que se sentiram abandonadas. Talvez você também carregue cicatrizes deixadas por rejeições, despedidas inesperadas ou por pessoas que não enxergaram o seu valor. Talvez exista uma parte sua que ainda se pergunta por que determinadas experiências precisaram acontecer. E enquanto tenta encontrar respostas, você continua carregando um peso emocional que parece não diminuir. O problema é que, na maioria das vezes, aquilo que nos faz sofrer não é apenas o que aconteceu, é o significado invisível que continuamos dando ao que aconteceu. Carl Jung compreendeu algo que poucas pessoas conseguem perceber. Ele dizia: "O que permanece inconsciente continua dirigindo sua vida." Essa frase revela uma verdade desconfortável. Muitas vezes acreditamos estar lutando contra uma dor específica, quando na realidade estamos sendo conduzidos por forças internas que nunca observamos com atenção. Feridas antigas não desaparecem apenas porque o tempo passou. Elas permanecem escondidas nas profundezas da mente, moldando decisões, relacionamentos e emoções. E enquanto permanecem inconscientes, continuam exercendo poder sobre nós. Mas aqui está a boa notícia. Talvez a sua cura não esteja atrasada. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você não tenha falhado em seu processo de recuperação emocional. Talvez esteja apenas procurando respostas no lugar errado. Porque a verdadeira cura raramente começa quando tentamos apagar a dor. Ela começa quando entendemos o que a dor está tentando nos mostrar. E essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. Ao longo deste vídeo, você descobrirá uma das razões mais profundas pelas quais tantas pessoas permanecem presas ao sofrimento durante anos. Uma razão silenciosa, invisível e extremamente poderosa. E quando você finalmente compreender isso, talvez perceba que o obstáculo para sua cura nunca esteve no mundo ao seu redor. Porque existe uma razão silenciosa que mantém muitas pessoas presas à dor durante anos sem que elas percebam. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Quantas vezes você procurou respostas para aquilo que sente e encontrou apenas conselhos superficiais? Se você acredita que compreender a mente humana pode transformar sua vida, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui, nós exploramos as ideias mais profundas de Carl Jung sobre relacionamentos, autoconhecimento, cura emocional e os mistérios da alma humana. E se este tema já está fazendo sentido para você, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando encontrar respostas para dores que carregam em silêncio. Agora, respire fundo, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu sofrimento e o seu processo de cura. Muitas pessoas passam anos tentando se livrar da dor emocional. Elas leem livros, assistem vídeos, repetem frases motivacionais e fazem de tudo para esquecer aquilo que as machuca.
Acreditam que a cura significa eliminar completamente o sofrimento, apagar lembranças dolorosas ou encontrar uma maneira de nunca mais sentir tristeza. Mas existe um problema nessa busca. Quando toda a atenção está voltada para a dor, quase ninguém se pergunta de onde ela realmente vem, e é justamente aí que a maioria permanece presa. Porque lutar contra o sofrimento sem compreender sua origem é como tentar secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Carl Jung observou que os sintomas emocionais raramente são o verdadeiro problema. Eles são sinais, mensagens, avisos enviados pela psique para revelar algo que ainda não foi compreendido. A ansiedade, a tristeza persistente, o vazio emocional e até mesmo a dificuldade de seguir em frente após uma perda podem ser apenas manifestações visíveis de algo muito mais profundo. O sofrimento não surge do nada. Ele aponta para conflitos internos, necessidades ignoradas ou partes da própria alma que foram abandonadas ao longo do caminho. Quando tentamos eliminar apenas o sintoma, continuamos ignorando aquilo que realmente precisa de atenção. É por isso que tantas pessoas acreditam estar melhorando, mas acabam revivendo os mesmos padrões repetidamente. Mudam de relacionamento, mas encontram os mesmos problemas. Mudam de ambiente, mas carregam as mesmas inseguranças. Tentam começar uma nova fase, mas continuam sentindo o mesmo vazio. A dor muda de forma, muda de cenário e muda de personagem, mas permanece presente. E isso acontece porque a verdadeira causa continua escondida nas profundezas do inconsciente, fora do alcance daquilo que normalmente conseguimos perceber. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou seguir em frente sem realmente entender o que estava carregando dentro de si? Quantas vezes desejou esquecer uma experiência dolorosa em vez de compreender o que ela estava tentando ensinar? A mente humana possui uma capacidade impressionante de esconder aquilo que considera desconfortável. Mas aquilo que é escondido não desaparece. Pelo contrário, muitas vezes ganha ainda mais força. Enquanto a origem da ferida permanecer invisível, a dor continuará encontrando maneiras de se manifestar. Talvez a sua luta não seja contra o sofrimento em si. Talvez a sua luta seja contra algo que você ainda não conseguiu enxergar. E essa possibilidade muda tudo. Porque a verdadeira cura não começa quando a dor desaparece. Ela começa quando você finalmente encontra a fonte silenciosa que alimenta essa dor. Mas existe algo ainda mais profundo que impede a cura. Algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Existe uma razão pela qual algumas feridas parecem resistir ao tempo. Não importa quantas promessas você faça a si mesmo, quantas vezes tente seguir em frente ou quantas estratégias utilize para se sentir melhor. Algo continua puxando você de volta para os mesmos sentimentos, os mesmos medos e as mesmas inseguranças. Carl Jung acreditava que isso acontece porque estamos frequentemente em guerra contra partes de nós mesmos. Em vez de compreender aquilo que sentimos, tentamos expulsar, esconder ou sufocar emoções que consideramos inadequadas. Mas aquilo que rejeitamos não desaparece, apenas se esconde nas profundezas do inconsciente, onde continua influenciando nossa vida silenciosamente. Jung chamou essa região oculta da psique de sombra. A sombra é formada por tudo aquilo que aprendemos a negar em nós mesmos. Medos que fingimos não ter, inseguranças que escondemos dos outros, carências que nos envergonham, raivas que nunca expressamos, tristezas que tentamos ignorar. Com o passar dos anos, essas emoções são empurradas para o inconsciente porque acreditamos que não deveríamos senti-las. No entanto, elas não desaparecem simplesmente porque deixamos de olhar para elas. Pelo contrário, quanto mais as rejeitamos, mais poder elas acumulam sobre nós. Talvez você tenha aprendido que demonstrar tristeza é sinal de fraqueza,
Talvez tenha acreditado que sentir medo significa incapacidade. Talvez tenha passado anos tentando parecer forte, enquanto escondia uma profunda necessidade de amor, aceitação ou reconhecimento. O problema é que a mente não elimina aquilo que é reprimido, ela apenas o torna invisível. E aquilo que se torna invisível passa a agir nos bastidores da sua vida. Muitas vezes, sem que você perceba, suas escolhas, relacionamentos e reações emocionais começam a ser influenciados exatamente pelas partes de si mesmo que você mais tentou evitar. É por isso que a cura verdadeira não acontece quando você elimina essas emoções. Ela acontece quando você aprende a enxergá-las sem julgamento. Quando compreende que o medo não é seu inimigo, que a tristeza não veio para destruí-lo, que a insegurança pode estar apontando para feridas que precisam de atenção, que até mesmo a raiva, quando compreendida, pode revelar limites que foram violados. A integração dessas partes é um dos passos mais importantes do processo de transformação interior. Porque aquilo que é aceito perde a necessidade de lutar para ser visto. A grande armadilha é que muitas pessoas passam a vida inteira tentando vencer uma batalha impossível contra si mesmas. Lutam contra a própria sensibilidade, contra os próprios sentimentos e contra partes fundamentais da própria humanidade. E enquanto essa guerra continua, a cura permanece distante. Não porque seja impossível alcançá-la, mas porque ninguém consegue se curar rejeitando a si mesmo. E é justamente aqui que muitas pessoas ficam presas por anos. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. O que exatamente você está procurando quando deseja tanto ser amado, reconhecido ou escolhido por alguém? À primeira vista, a resposta parece simples. Você acredita que procura amor, atenção ou companhia. Mas Carl Jung observou algo muito mais profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes, aquilo que buscamos desesperadamente fora não é apenas sobre a outra pessoa, é sobre algo que sentimos faltar dentro de nós. E enquanto não compreendemos isso, acabamos transformando outras pessoas em fontes de algo que deveríamos estar construindo internamente. Pense em quantas vezes sua felicidade pareceu depender da aprovação de alguém. Talvez você tenha esperado uma mensagem para se sentir importante. Talvez tenha buscado reconhecimento para acreditar no próprio valor. Talvez tenha desejado ser escolhido por alguém para finalmente sentir que era suficiente. O problema é que, quando colocamos nossa autoestima nas mãos dos outros, entregamos também o controle das nossas emoções. Passamos a viver em função das respostas, das atitudes e das decisões de pessoas que não podem preencher aquilo que existe dentro de nós. Jung acreditava que aquilo que buscamos com intensidade excessiva costuma revelar uma necessidade esquecida da própria alma. Quando alguém sente uma necessidade desesperada de validação, talvez exista uma parte sua que nunca aprendeu a validar a si mesma. Quando alguém precisa constantemente de aprovação, talvez tenha se desconectado da própria capacidade de reconhecer seu valor. Quando alguém acredita que só será feliz ao encontrar o amor perfeito, talvez esteja tentando preencher um vazio que nenhuma relação humana consegue preencher completamente. E é exatamente aqui que nasce grande parte do sofrimento emocional. A verdade é que nenhuma pessoa consegue preencher permanentemente um vazio interno. Mesmo quando encontramos alguém especial, os sentimentos de insegurança, carência ou insuficiência tendem a retornar se a origem deles continuar intacta. É por isso que tantas pessoas entram em novos relacionamentos esperando cura e acabam carregando as mesmas dores para dentro de novas histórias. A pessoa muda, o cenário muda, mas o vazio continua, porque ele nunca esteve realmente ligado ao outro. Ele estava esperando ser reconhecido dentro de nós.
E aqui está uma das revelações mais importantes de todo o processo de cura emocional. A transformação começa quando você para de esperar que alguém faça por você aquilo que só você pode fazer. Quando para de esperar que alguém lhe dê o amor que você se recusa a oferecer a si mesmo. Quando para de esperar que alguém reconheça um valor que você ainda não reconheceu. Esse é o momento em que a dependência emocional começa a perder força. Mas existe um motivo ainda mais doloroso, que mantém muitas pessoas presas ao sofrimento. Existe uma dor que raramente aparece nas conversas. Uma ferida silenciosa que muitas pessoas carregam durante anos sem sequer perceber. Elas acreditam que estão sofrendo por causa de alguém que as machucou, rejeitou ou abandonou. Pensam que o peso emocional vem apenas das experiências que viveram, mas, em muitos casos, a dor mais profunda não está ligada ao que os outros fizeram. Ela está ligada à maneira como passaram a enxergar a si mesmas depois que tudo aconteceu. E é justamente por isso que algumas feridas parecem nunca cicatrizar completamente. Talvez exista uma parte de você que ainda se culpa por decisões tomadas no passado. Talvez você se pergunte o que teria acontecido se tivesse escolhido outro caminho, dito outras palavras ou permanecido mais tempo em determinada situação. O arrependimento tem uma forma peculiar de prender as pessoas ao passado. Ele cria a ilusão de que o sofrimento poderia ser evitado se fosse possível voltar no tempo. Mas a vida não oferece essa possibilidade. E enquanto a mente continua revisitando aquilo que já passou, a culpa se transforma em uma prisão invisível. Além da culpa, existe a vergonha. Não a vergonha do que os outros sabem sobre você, mas a vergonha das partes de si mesmo que você tenta esconder. Os erros cometidos, as fraquezas que ninguém vê, as escolhas das quais não se orgulha. Muitas pessoas passam anos carregando uma imagem negativa de si mesmas por causa de acontecimentos que já terminaram. E, sem perceber, começam a construir uma identidade baseada nas próprias feridas. Deixam de se enxergar como alguém que sofreu uma experiência difícil e passam a se definir pela experiência em si. Carl Jung compreendeu algo extremamente importante sobre esse processo. Muitas pessoas acreditam que precisam perdoar aqueles que as machucaram, e isso pode ser verdade. Mas existe uma batalha ainda mais silenciosa acontecendo dentro delas. Uma guerra constante contra si mesmas. Uma voz interior que critica, acusa, condena e relembra erros sem parar. Enquanto essa voz continuar dominando a mente, nenhuma conquista externa será suficiente para trazer paz, porque é impossível encontrar tranquilidade quando você se transforma no seu próprio inimigo. E aqui está uma revelação difícil de aceitar, mas profundamente libertadora. Talvez a ferida mais profunda não tenha sido causada por alguém. Talvez ela tenha sido alimentada pela forma como você passou a se enxergar depois da dor, pela culpa que nunca abandonou, pela vergonha que nunca enfrentou, pela autocrítica que se tornou parte da sua identidade. E enquanto isso permanecer oculto, a cura continuará incompleta. Mas a verdadeira razão pela qual tantas pessoas permanecem presas ao sofrimento ainda está por vir. Agora chegamos a uma possibilidade que para muitas pessoas parece desconfortável até mesmo de considerar. E se parte de você não quiser realmente se curar? À primeira vista, essa ideia parece absurda. Afinal, quem escolheria permanecer na dor? Quem desejaria continuar carregando feridas emocionais, lembranças difíceis e sentimentos que causam sofrimento? Mas a mente humana é muito mais complexa do que parece. Nem sempre nos apegamos à dor porque gostamos dela. Muitas vezes nos apegamos porque ela se tornou familiar.
E aquilo que é familiar, mesmo quando machuca, oferece uma sensação de segurança que o desconhecido não oferece. Carl Jung compreendeu que toda transformação exige uma espécie de morte simbólica. Não uma morte física, mas o fim de uma identidade antiga. O problema é que muitas pessoas passaram tantos anos convivendo com determinadas feridas que elas se tornaram parte da própria história. A dor deixou de ser apenas uma experiência e passou a fazer parte da forma como elas se definem. Sem perceber, construíram uma narrativa sobre quem são, sobre o que viveram e sobre o motivo de sofrerem. E abandonar essa narrativa pode ser assustador, porque significa abandonar uma versão de si mesmo que existiu durante muito tempo. Por isso vale a pena fazer uma pergunta profunda. Quem você seria sem essa dor? Quem você seria sem essa mágoa que carrega há tantos anos? Quem você seria sem a história que repete para si mesmo toda vez que pensa no passado? Talvez você nunca tenha considerado essas perguntas. Talvez tenha se concentrado tanto em tentar sobreviver ao sofrimento que nunca parou para imaginar como seria sua vida sem ele. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas descobrem algo surpreendente. Não sabem quem são além da própria ferida. A verdade é que a cura exige mudanças. Ela exige novas escolhas, novas atitudes e uma nova forma de enxergar a si mesmo. E isso pode gerar medo. Porque enquanto a dor é conhecida, a transformação é um território desconhecido. Permanecer onde está pode ser doloroso, mas mudar exige coragem. Exige abrir mão de desculpas antigas, de crenças limitantes e até mesmo de certas histórias que foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer parte da própria identidade. E aqui está a revelação que muda tudo. Muitas pessoas não têm medo da dor. Elas têm medo da mudança que a cura exige. Têm medo da responsabilidade que vem com a liberdade emocional. Têm medo de descobrir quem realmente são quando as feridas deixam de definir suas vidas. Quando você compreende isso, algo começa a se encaixar. As peças começam a formar uma imagem mais clara, e é aqui que tudo começa a fazer sentido. Depois de tudo o que vimos até aqui, talvez você esteja começando a perceber que a cura emocional é muito diferente daquilo que a maioria das pessoas imagina. Durante anos, muitos acreditam que precisam esquecer o passado para seguir em frente. Tentam apagar memórias, evitar determinados assuntos ou agir como se nada tivesse acontecido. Mas Carl Jung enxergava a transformação de uma maneira completamente diferente. Ele dizia que aquilo que enfrentamos conscientemente perde o poder de nos controlar. Essa é uma das verdades mais profundas sobre a natureza humana. O que nos aprisiona não é aquilo que reconhecemos. É aquilo que evitamos enxergar. Talvez você tenha passado muito tempo fugindo de emoções que pareciam difíceis demais para enfrentar. Talvez tenha ocupado sua mente com distrações, compromissos ou preocupações externas para não precisar olhar para dentro. E por um tempo isso pode até parecer funcionar. Mas aquilo que é evitado não desaparece. A dor ignorada continua existindo. A tristeza reprimida continua esperando. As feridas emocionais continuam buscando uma forma de serem vistas. Porque a alma humana possui uma necessidade natural de integração. Tudo aquilo que é deixado para trás continua tentando encontrar o caminho de volta à consciência. É por isso que a cura não é esquecer. Não é apagar o passado como se ele nunca tivesse existido. Não é fingir que determinadas experiências não deixaram marcas. A verdadeira transformação também não acontece quando você se convence de que está bem enquanto continua carregando conflitos internos não resolvidos. Fingir força não é o mesmo que ser forte. Fingir cura não é o mesmo que estar curado. E muitas pessoas permanecem presas justamente porque confundem essas coisas. A cura,
Começa quando você desenvolve coragem para olhar para dentro sem fugir. Quando para de lutar contra aquilo que sente e começa a compreender o que essas emoções estão tentando revelar. Quando acolhe partes de si mesmo que foram rejeitadas durante anos. Quando reconhece seus medos sem permitir que eles definam quem você é. Quando aceita suas feridas sem transformar essas feridas em sua identidade. Esse processo não elimina imediatamente a dor, mas transforma sua relação com ela. E quando sua relação com a dor muda, toda a sua vida começa a mudar também. Talvez a maior transformação não seja deixar de sentir. Talvez seja aprender a sentir sem ser dominado pelo que sente. Talvez seja transformar sofrimento em compreensão, ferida em sabedoria e dor em consciência. Esse é o caminho da verdadeira cura emocional. Um caminho que não exige perfeição, mas exige honestidade consigo mesmo. E existe uma pergunta poderosa capaz de revelar se você está realmente pronto para dar esse passo e iniciar uma transformação profunda. Chegamos agora a uma pergunta que pode parecer simples à primeira vista, mas que tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Se toda a sua dor desaparecesse hoje, quem você seria amanhã? Pare por um instante e permita que essa pergunta encontre espaço dentro de você. Sem respostas rápidas, sem justificativas. Apenas observe. Porque durante muito tempo você pode ter acreditado que o seu maior objetivo era eliminar o sofrimento. Mas talvez exista uma questão ainda mais importante escondida por trás dessa busca. O que aconteceria com a sua identidade se a dor deixasse de ocupar o centro da sua história? Muitas pessoas passam tantos anos lutando contra feridas emocionais que acabam organizando a própria vida ao redor delas. Seus pensamentos, suas escolhas e até mesmo seus sonhos começam a girar em torno daquilo que as machucou. E então surge uma possibilidade surpreendente. Se esse peso desaparecesse completamente, quais sonhos voltariam a respirar dentro de você? Quais projetos abandonados ganhariam uma nova chance? Quais desejos, silenciados pelo medo e pela tristeza, voltariam a pedir espaço? Talvez existam partes da sua alma esperando há anos por esse momento. Pense também nas partes de você que poderiam despertar. A coragem que ficou escondida atrás das inseguranças. A confiança sufocada pelas rejeições do passado. A alegria que foi enterrada sob camadas de preocupação e sofrimento. Quantas versões suas ficaram adormecidas enquanto você tentava apenas sobreviver emocionalmente? Talvez exista muito mais dentro de você do que imagina. Talvez a dor tenha ocupado tanto espaço que você esqueceu de olhar para aquilo que ainda continua vivo. E então surge outra pergunta inevitável. Quais escolhas mudariam? Você continuaria aceitando as mesmas situações? Permaneceria nos mesmos ambientes? Permitiria que as mesmas pessoas definissem o seu valor? Ou finalmente começaria a construir uma vida alinhada com quem realmente é? Porque a cura emocional não transforma apenas sentimentos, ela transforma decisões. Ela muda a forma como você se posiciona diante da vida, diante dos outros e diante de si mesmo. Talvez a cura nunca tenha sido sobre recuperar quem você era antes das feridas. Talvez a vida não esteja tentando levá-lo de volta ao passado. Talvez esteja tentando conduzi-lo para uma versão mais consciente, mais forte e mais autêntica de si mesmo. Porque a verdadeira cura começa no momento em que você deixa de sobreviver à vida e começa a viver de verdade. E é exatamente isso que vamos compreender na conclusão deste vídeo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que a jornada da cura emocional é muito diferente daquilo que imaginava quando começou este vídeo. Durante muito tempo,
Você pode ter acreditado que precisava encontrar respostas em outras pessoas, em circunstâncias externas ou em algum acontecimento capaz de finalmente apagar a dor que carregava. Talvez tenha procurado explicações em relacionamentos, em validações, em promessas de mudança ou até mesmo no tempo. Mas a verdade é que algumas das respostas mais importantes nunca estiveram fora de você. Elas permaneceram silenciosamente, esperando que você tivesse coragem de olhar para dentro. Carl Jung compreendeu algo que continua transformando vidas até hoje. Aquilo que buscamos desesperadamente no mundo exterior muitas vezes aponta para algo que esquecemos dentro de nós mesmos. A aceitação que procuramos, o amor que desejamos receber, a paz que parece distante, a sensação de pertencimento que tantas vezes buscamos nos outros. Talvez nada disso tenha desaparecido. Talvez apenas tenha ficado escondido sob camadas de medo, dor e experiências difíceis. E é justamente por isso que o caminho da cura não é uma viagem para longe de si mesmo. É uma jornada de retorno. Ao longo deste vídeo, vimos que o sofrimento não é apenas uma punição da vida. Ele pode ser um convite para a consciência, um chamado para enxergar aquilo que estava oculto. Um sinal de que existe uma parte sua pedindo atenção, compreensão e integração. A cura emocional não acontece quando você consegue apagar o passado. Ela acontece quando o passado deixa de controlar suas escolhas, seus sentimentos e a maneira como você enxerga a si mesmo. A dor pode continuar fazendo parte da sua história, mas não precisa continuar definindo quem você é. E talvez esta seja a revelação mais importante de todas. Talvez você não esteja quebrado. Talvez não exista nada de errado com você. Talvez aquilo que chama de sofrimento seja, na verdade, o início de uma transformação que adiou durante anos. Uma transformação que exige coragem para abandonar velhas identidades, enfrentar sombras esquecidas e descobrir uma versão mais autêntica de si mesmo. Porque toda grande mudança começa quando paramos de fugir de quem somos e começamos a nos encontrar de verdade. Porque a ferida não surgiu para destruir você. Ela surgiu para revelar a pessoa que você precisava se tornar. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho me curar." E me diga de qual cidade você está assistindo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue essa jornada de autoconhecimento através da sabedoria de Carl Jung. Existem verdades dentro de você esperando para serem descobertas. E talvez a sua maior transformação esteja apenas começando.